Olá, tudo bem com vocês? Iniciando mais um podcast Sabe o Quê? Um episódio inspirador e maravilhoso, do qual podemos curar cegueiras históricas, culturais e acabar com achismos e fake news. Sou o professor Altair de Aguiar Prado e a cada semana uma entrevista inspiradora. A de hoje, então, nem se fala. Uns recados importantes, agradecimentos à minha equipe, aos nossos seguidores fiéis que sempre estão assistindo, um grande beijo, abraço. Aos nossos patrocinadores, Study Station, Centro de Idiomas, tem dificuldade de aprendizagem, tem dificuldades, vai lá para Study Station, temos uma equipe, uma metodologia própria. Quer alugar seu imóvel, quer comprar, quer trabalhar com seguros, Prado Imóveis e Seguradoras. Os QR Codes estão aqui na tela. Não se inscreva, né? Vamos lá, inscreva-se no canal, ative os sininhos e assista aos episódios. A minha intenção é sempre trazer um pouco de esclarecimento. Estamos crescendo e agradecemos a você. Hoje eu trago um tema que vai ter um tema brinde, mas o primeiro tema é sobre a lei trabalhista, né? Menos impostos e mais empregos. Será que essa frase combina? E a pessoa que eu trago hoje eu já conheço há muitos anos. E essa pessoa ela tem um conhecimento muito grande e um senso de justiça muito forte. É uma pessoa que sempre, quando eu comecei a namorar o meu marido hoje, eles sempre me trataram com igualdade. Não me esqueço nunca, viu, Johnny? Nunca me esqueço. Eu tinha muito medo, muito pelo contrário, assim, muito bem respeitado, uma pessoa que tem um senso de justiça muito grande. Então, nada melhor que uma pessoa assim, que traz fatos, que traz coisas concretas, para poder falar desse assunto. Então, o tema de hoje é menos impostos, mais empregos? Será que isso é verdade? Vamos falar das leis trabalhistas no Brasil. Coisas boas e coisas ruins. Meu querido amigo, excelente poder te ver. Presente-se, por favor, ali. Olá, muito obrigado. Eu que agradeço, Altair. Você fazer esse convite para mim. Primeiro eu quero dizer que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque o Altair é uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Aliás, eu não estou falando isso porque ele está na minha frente, não. Eu não sou de fazer média com ninguém. Não é não. Mas, e além do mais, é muito... A entrevista ou esse bate-papo nosso, ele fica muito mais responsável no sentido de que o entrevistador é extremamente preparado, né? E eu agradeço muito de você ter me convidado. Embora nós tenhamos algumas teses antagônicas, alguns pensamentos divergentes em alguma coisa, mas a gente sempre teve tudo com muito respeito, com muito diálogo e com muito entendimento. Sim, que eu acho que isso é democracia. E a gente fez crescer, de certa forma, um pouquinho da ideologia de cada um. Você acrescenta nisso daí. A gente não pode viver no radicalismo, a gente não pode viver numa situação de que só você tem a verdade das coisas. Eu agradeço muito, obrigado a todos aqui que me receberam muito bem aqui. Aliás, eu tomei um cafezinho da manhã aqui. E é isso aí. Vamos lá, Altair. Mas, Johnny, preparado para você. Você é advogado civil, criminal, todas as áreas? Não, eu faço principalmente advocacia criminal e advocacia civil. Tá. Nós temos o departamento trabalhista no escritório, né, que é a minha esposa que faz lá, que é a Cleide que faz o trabalhista. Ela gosta do trabalhista, ela gosta do INSS também, da questão previdenciária, uma série de coisas. Eu sempre faço mais essa coisa. Quantos anos já tem escritório? Bastante, né? 31. 31 anos. Você tem 28, né? Foi antes de você. Foi antes, não, na verdade eu comecei no pré-primário, né? Então, como eu tô agora com 35 anos, então eu com 4 anos, meu pai já montou lá pra mim e eu fui estudando lá, e por isso que tem 31 anos no escritório. Você também é escritor, né? Eu li seus livros. Eu sou escritor, mas quer dizer, escritor, puxa vida, falar que a gente é escritor... nesse sentido, as pessoas vão achar que é alguma coisa muito fora do normal. Mas não é. É bom. É umas brincadeiras nos passatempos que eu tinha e eu gostava de escrever e deixar aquilo. Mas o que eu achei legal, a maneira que você abafou no livro. É muito forte. Se é o livro que eu tô pensando, que você tá falando em relação ao meu pai, sim. Exatamente. Eu li, a gente sente a que aliás é o Bill, né? O meu pai era o Bill, né? Meu pai é o Bill. Nunca deixou de ser. Né? Nunca deixou de ser, nunca vai deixar de ser. E na verdade, realmente, ali tinha uma emoção muito forte ali. Não, você sente.
E como eu tenho um pouco de facilidade de escrever, eu achei que era uma coisa que eu podia... Johnny, eu lembro de você como advogado criminal, que assim, você tem um senso de justiça muito grande. Você é advogado, você falou uma coisa que é verdade. Eu tinha uma opinião política de um ponto, você do outro, continuando, mas assim, a gente sempre teve um diálogo, nunca acabou com a amizade. Eu acho que o que falta hoje é isso, ter o diálogo, Claro, né? claro. E assim, eu vejo que você é um advogado muito bom. E o seu senso de justiça, você realmente representa a justiça. E você não é você é imparcial, você não tem essa parcialidade. Se tiver que defender, você defende com tudo isso. E nada melhor que falar da lei trabalhista. Eu vou te falar uma coisa. Primeiro de tudo, trazer uma narrativa que o patrão sempre tem um grana e o empregado é sempre o ferrado. Hoje, essa narrativa ainda é igual, porque eu vejo assim, muita gente sobrevivendo para poder pagar um salário de funcionário. O que você pode falar sobre isso? É uma narrativa muito antiga. Antigamente, realmente, o patrão tinha muito dinheiro, o empregado só... Mas você acha que hoje continua assim? Eu acho que sempre... do começo da industrialização no Brasil, se a gente pegar lá no começo, lá no meio do século XX, no século passado, Altair, sempre foi assim, sempre o trabalhador foi a parte fraca na relação. Sim. Sempre foi a parte fraca na relação. Então, nós temos que pensar o seguinte, veja bem. Aliás, vamos tentar, eu até dei uma lida nisso, eu não sou especialista nisso, se você conversasse com, aliás, você é historiador, mas com um professor de Direito do Trabalho, ele te explica melhor do que eu. Eu fiz esse pequeno estudo para a gente chegar nessa questão. Quando a CLT, que é a Consolidação da Lei do Trabalho, ela foi estabelecida lá em 1943... E tem uma coisa muito interessante aí. Na verdade, foi o Getúlio Vargas, que ele estava no Estado Novo. Sim, e no Estado Novo, ele promulga a CLT. E olha que gozado. Um ditador. Embora ele foi o pai dos pobres, embora tem os títulos, né? O Getúlio Vargas, aliás, é um tema separado. 3, 4 horas para falar nele, que a gente não sabe até hoje se ele foi, na verdade, um grande presidente, se ele foi um presidente do povo ou se ele foi um ditador. Mas, enfim, na época do Estado Novo, ele promulga a lei e ele executa, ou seja, o Poder Executivo já faz valer a lei, por quê? Porque o Congresso Nacional, na época, não passava pelo Congresso como passa hoje. Então era uma decisão pessoal do presidente e foi uma decisão boa. Sim. Mas os objetivos dele eram outros. Eram outros por quê? Porque você tinha um êxodo rural no Brasil naquela oportunidade, as pessoas vindo para a cidade, e não tinha ainda uma lei que pudesse regular essa relação empregado-empregador. Quando ele estabelece a CLT, que ele promulga a CLT, uma série de avanços. Sim. 8 horas a jornada, né? 8 horas da jornada, o aviso prévio, fundo de garantia, férias, fundo de garantia, muito bem, a licença maternidade. Então ele vem com as coisas nesse sentido. Só que quando a gente olha hoje, a gente está falando de uma lei de 80 anos. Ela é octogenária já. Sim. Ela já não está mais... Já não é mais nenhuma criança. A narrativa já não é a mesma, né? Já não é a mesma e as transformações foram muito radicais nesse período todo. Tá? Mas o que acontece? Dentro disso, aí você vai falar para mim, poxa, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque dentro do direito você tem enunciados, você tem súmulas, você tem decisões orgânicas do próprio parlamento que você incrementa dentro dessa legislação algumas normas para ir se adaptando aos poucos. E a Constituição de 88, ela vem para dar essa CLT o status social. Sim. Então ele passa a ter um status social. Então essas garantias elas passam a ser regulamentadas pela Constituição de 88, então elas já não são uma coisa que está à deriva ao sabor, por exemplo, do juiz-presidente, do parlamento, sim, uma série de coisas. Isso é muito interessante. Mas o que acontece? Essa narrativa sua hoje, eu já vou falar para que quando você... O tema que está lá fora, mais empregos ou mais menos direitos? Impostos, isso. Né? Menos direitos ou mais empregos? Eu estou aqui para esclarecer. Então vamos lá, fala o que você tiver que falar. Né? Eu acho... será que não pode ser os dois? E aí, o que a gente pode fazer para melhorar? Não pode ser os dois? Você não pode ter mais direitos? E mais empregos? E mais empregos? A gente não pode mudar essa... então? O que não está batendo? O que não está batendo é o seguinte. O problema todo, na minha opinião, é a elite brasileira, principalmente uma elite dominante dessa estrutura. Historicamente sempre teve essa elite, né? Sempre teve essa elite. Foi na escravidão, foi não sei o quê.
Aliás, o Brasil é o último país do mundo a abolir. Eu só sei, eu falo, fica absurdo. É um negócio absurdo. E é uma elite brasileira, a elite brasileira não é uma elite culturizada, ela é poder aquisitivo, então é uma elite, gente chucra, porém com dinheiro. Muito bem. Não é? Eu falo isso, eu falo que Se a gente fizer, nessa sua frase agora, a gente já pode sair daqui e ir embora. Porque é isso. Você colocou a síntese da coisa. Mas aquele microempresário que tem um funcionário ali que tá ferradinho, é isso que eu acho que eu penso nele hoje. Deixa eu pensar nisso daí, vamos pensar nisso daí. Lá no final, o que acontece? Sempre explode em cima do trabalhador. Sim. Eu vou dar um exemplo para você na Justiça do Trabalho, tá? O que eu vejo lá no nosso escritório, embora eu não atue efetivamente no nosso trabalho, mas eu vejo o que acontece. Então, esse microempreendedor, seja lá quem for, quando ele monta uma empresa, então ele vai lá, ele estabelece a empresa, ele vai lá na junta comercial, ele tira o CNPJ dele, ele faz as coisas certinho, ele começa, ele tem um projeto digno, e mais do que isso, ele tem uma esperança de progredir, de gerar emprego, uma série de coisas. Só que quando a coisa não dá, ele pula fora. E o que acontece? Nada. Você conhece alguém, por exemplo, no Brasil, que foi punido, por exemplo, por deixar de pagar funcionário? Você já viu isso no âmbito criminal? Tá falando? Criminal. Não existe. Então, aí você passa por uma série de coisas. Isso, por exemplo, em alguns países nórdicos, por exemplo, isso é inadmissível. Isso não vai acontecer. Aí ele tem quem? O governo acaba socorrendo ele. Ele vai chegar numa hora lá que a empresa dele está um pouquinho... Aí ele vai no BNDES, ele vai conseguir algumas coisas nesse sentido, que ele acaba... O empregado não. A força do trabalho é do empregado. Quando você falou para mim do tema, qual a coisa do trabalhador hoje? Trabalhador é só o trabalhador. Porque o dono do capital, ele não é trabalhador. Muito respeitosamente. Por exemplo, mas também tem empregadores que hoje tá ficando mais difícil de trabalhar. O empregador também às vezes não tem razão. Você consegue ver algum caso que também tem razão? Porque pelo que eu percebo assim, Johnny, justiça, chegou na audiência, só o trabalhador tem a razão. Às vezes... Não é sempre assim, não. Então, me ajuda porque assim... Então, vamos lá. Outro achismo que a gente tem. Vamos lá. Na década de 60, quando nós tivemos toda essa consolidação da lei do trabalho, que foram colocadas essas garantias trabalhistas, na verdade, que na verdade como já vinha a coisa da Revolução Industrial, Revolução Francesa, essa coisa toda lá atrás. Que o Brasil chegou tardiamente no Brasil. Nos anos 40. Mas o Getúlio Vargas ele teve a visão e falou, vai chegar e vai explodir o negócio aqui. Então, por isso que ele não foi bonzinho, na verdade. Ele tentou agrupar a coisa ali para baixar a poeira, para que as pessoas não reivindicassem. Então, falaram, pelo menos uma coisa está acontecendo. Na década de 60, tem o projeto de lei do 13º salário. Sim. Não tinha antes. Não, esse não tinha, esse vem depois. O 13º salário, os empregadores, o que eles falavam na época? Nós vamos falir. Já é difícil pagar 12 salários, como que nós vamos pagar 13? Mas eles não sabiam que, na verdade, esse 13º salário, ele nunca existiu. Não sei se você sabe, mas o 13º salário o 13º salário é uma compensação dos dias que existem nos meses, porque nós temos mês 28. 31, 28, 30, uma série que não... Então, nessa compensação nasce o 13º salário. Mas, além disso, o 13º salário, o que eles dizem depois? Puxa vida, eu dei um 13º salário. O 13º salário, então, não existe. É criado, mas não existe. Tipo assim, já é compensação. É uma compensação. Legal, hein? Esse daí não é um benefício, é uma compensação. E eles colocavam como benefício e eles não queriam essa compensação. Mas eles perceberam depois que esse 13º salário, quando caía na conta do trabalhador lá no final do mês, ele gerava o quê? O comércio melhorava, a indústria melhorava. Porque... É um dinheiro a mais. É o que se faz hoje. A gente não vai entrar em política, a gente combinou de falar. Mas falar. Quando você tem a visão de um presidente que fala assim, olha, você tem que pôr dinheiro lá embaixo, porque é ele que consome. Eu tenho que dar dinheiro para ele porque é ele que consome. Quando eles viram que eles estavam consumindo, esqueceram essa coisa do 13º. E todas as outras coisas voltaram a essa discussão. Ficou legal. Tá? Mas aí, trazendo para os dias atuais, o que aconteceu? Permita-me usar um termo, né, que eu acho muito interessante. Nós tivemos aí um retrocesso civilizatório nos últimos 7, 8 anos, muito respeitosamente. O Brasil viveu esse processo de retroceder de maneira civilizatória. Dá uma... No geral. Tanto é que você falou aqui, olha, é legal você se respeitar, é legal uma série de coisas, mas tem família aí que não está se falando por causa de política. Sim, opa! Né?
Então, a idade, né? a gente viu que hoje as pessoas, tem gente querendo ter arma dentro de casa, num país que tem quase 40 mil homicídios por ano, e Você é contra? Totalmente contra. Totalmente contra. Isso aí não resolveu o problema e não vai resolver nunca. Ao contrário, isso aí pode aumentar suicídio, pode aumentar... Quer dizer, hoje nós temos uma violência contra a mulher absurda. Eu sei que a gente já está saindo um pouquinho do tema, mas para a gente exemplificar isso. Você imagina a arma liberada para esses maridos agressores? Como que vai ser isso? Como que uma mulher vai viver dentro de casa? O que elas estão sofrendo, o número de feminicídio aumentando, essas violências todas que nós temos. Sim. Isso é para dar um... Então, o que acontece? Dentro desse retrocesso civilizatório, foi promulgada, né, pelo ex-presidente... O Bolsonaro? Antes dele. Qual que era? O Michel Temer. Foi promulgada a lei do quê? Essa lei, que é a Lei 13.467, depois é bom dar uma lei, é 13.467, que ela, de uma vez por todas, ela vai de encontro aos anseios dos empregadores, do dono do capital e contra os empregados. Eu posso te dar um exemplo. Dentro dessa lei, por exemplo, entre um dos temas mais fortes e os temas mais discutíveis, tem a questão de que hoje o empresário, o dono do capital, o dono da empresa, não importa o tamanho dela, não importa o ramo de atividade dela, ela pode chegar nos empregados, ela pode fazer uma convenção interna e vai tirar uma série de direitos. Por exemplo, você trabalha aqui, mas você não vai ter mais 1 hora de descanso de almoço. Mas vai ser 15 minutos. Pode. A lei diz que sim. Existe hoje o quê? A questão do trabalho intermitente. Então, o trabalho intermitente, olha, você trabalha para mim, existe uma regra de horário, mas se eu precisar de você no sábado ou tiver que falar com você pelo WhatsApp, no domingo à noite a gente vai conversar. E o que ele fez? E o que a lei faz? Isso aqui é uma opinião muito pessoal, que vai de encontro às ideias que eu tenho, tá? Mas isso daí você vai achar, os juristas e pensadores nesse sentido, eles vão achar uma série de coisas que fortaleceram a lei. Mas para mim o pior foi acabar com o sindicato. Johnny, eu não gosto de sindicato, não. Você não me explica. Por que você é a favor do sindicato? Por que você tem... Por que você é a favor... Então vamos lá. Então tá bom. Então vamos lá. Você é a favor, por exemplo... você é a favor, por exemplo, de um trabalhador trabalhar dentro de um ambiente salubre? Não. Não, salubre. Salubre? Salubre. Sim, salubre. Insalubre, eu ouvi. Salubre, Você é a favor, por exemplo, de uma mulher, se ela fica grávida, depois que nasce o filho dela, ela ter 4 meses de licença maternidade? Sim. Mas estão tirando isso? Não, só um minutinho, vamos chegar lá. Você é a favor, por exemplo, do descanso semanal remunerado? Ou seja, assim, você pode fazer hora extra, essa hora extra ela vai ter um valor maior de hora extra, de 50% em geral, ou de 100% aos domingos e feriados, mas o seu limite é 44 horas e você não é obrigado a fazer mais essas horas extras. Sim. Como chegou tudo isso? Sindicato. Mas como tá... Sindicato. O sindicato era bom, hoje não está mais corrompido. Essa questão de corrupção de sindicato eu não posso dizer. Uma narrativa não sei, antiga, eu não sei nem se o sindicato lá atrás ele era idôneo desse sentido. E o que você o que eu tô te falando hoje? Você acha que o sindicato é importante hoje? Por quê? Para manter essas leis, manter esses direitos? Eu sou a favor, sempre que você tem uma classe que luta pelo seu direito, que ele luta pelo direito da pessoa portadora de deficiência, para a pessoa, o LGBT que sofre violência, para os velhos, com essa questão toda aí, que o velho não pode mais trabalhar, que ele sofre. Quando você tem essa coisa toda, você tem alguém que te defende? Eu sou a favor. Mas você não tem ninguém que faz... Claro que defende. Você acha que eles fazem o papel deles certo? Claro. O problema do sindicato, para mim, o problema do sindicato nos últimos anos aí foi entrar muito na política. Que acabaram entrando na política, então alguns sindicalistas eles acabaram entrando nessa coisa política e tomou um rumo diferente. Não dá certo, né? Tem coisas que a gente não pode... A gente... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, Altair. Eu gosto muito. E ela tem me ajudado a entender todos esses temas e conversar com as pessoas. É o seguinte. Você pode ter a sua opinião. Eu posso ter minha opinião.
Só que você não pode ter os seus próprios fatos, e os meus fatos é fatos. Não, é isso que eu falo. Hoje em dia as pessoas querem ter os próprios fatos dela. Tem os achismos, né? Não, aí eles criam essas coisas, esses fake news, essas coisas. Com uma seriedade, como se você tivesse... Mas, por exemplo, você está falando do sindicato, né? Eu vejo hoje o sindicato, você fala assim, por exemplo, vamos fazer umas coisas. Vamos lá. Eu falo vamos falar também. Hoje tem as leis que protegem os LGBTQIA+, reticências, 2 pontos, blá, blá, blá. Até dentro das empresas que tem a proteção. Isso numa lei trabalhista, você não pode ser discriminado, estão criando departamentos. Você acha que hoje as empresas estão mais preocupadas em serem canceladas do que fazerem a lei ser feita? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, sabe? Né? Eu vejo a carga, assim, você falou, o contrato empregado, ele sai muito mais caro para mim. Você acha que neste ponto não deve flexibilizar, em vez de ficar preocupado com as causas? Você está entendendo o que eu quero dizer? Ou não? Eu entendi. É que você consegue... É porque é difícil você se dissociar da questão de você ser empresário. Então, mas muito assim, difícil. Eu quero ser justo. É muito difícil, então. Então vamos pensar na justiça. Vamos lá. Vamos pensar na justiça. Isso aí. Quem consegue, por exemplo, o reajuste para os funcionários que estão lá na base da pirâmide, aquele cara que ganha... É o sindicato. Até hoje, né? Sempre. O dissídio. Sempre. Como que é o... Tem dissídio coletivo, tem as convenções coletivas de trabalho. Convenção. Então, tudo é o sindicato. Quem senta com o patrão para fazer aquela convenção coletiva de trabalho é o sindicato. Você não pode abrir mão disso. Então, quando veio essa lei 13.467, que o cara fala, olha, o empregado não é mais... que a abolição do sindicato não foi uma coisa, pontual. Ela foi matando aos poucos. Ou seja, olha, o empregado não é mais obrigado a se filiar a uma classe sindical. Era antes, era. Né? Era. Aí você olha e você fala assim, opa, calma aí. Pô, por que eu vou tirar uma parte do meu salário aqui para mandar para o sindicato? Porque, na verdade, ou você acha que quando fizeram a lei, eles estavam preocupados do trabalhador economizar o dinheiro do sindicato? Não, ele estava preocupado em enfraquecer o sindicato. E hoje está fraco, né? Claro, tá fraco. E criou-se uma narrativa de que ele não presta. E para a gente continuar nessa coisa aí que você está falando em relação... Hoje, a questão dos trabalhadores e dos empregadores, o que os empregadores têm hoje nessa situação em relação... onde eles pedem, o que pode melhorar? Na minha opinião, quem continua perdendo é o trabalhador. Eu vou te dar outro exemplo. Claro. Nós estamos aqui agora. Se a gente tiver fome aqui agora, a gente vai dar um intervalo e você fala, eu vou pedir um lanche aqui, os caras me entregam em 5 minutos. Vai vir um rapaz de moto aqui entregar para você. Esse rapaz de moto é o quê? Ele é empregado? Ele não é empregado. Você sabe o que ele é? Ele é um prestador? É um prestador que ele não gera custo para ninguém. Eu vou chegar nessa pergunta. Ele não vai chegar para ninguém. Então, toda vez que você tira esses direitos sociais, você fortalece quem? Quem que tá fortalecendo? O cara do McDonald's que vai te entregar aqui o McDonald's ou o trabalhador que tá vindo de moto, que, aliás, se ele morrer no caminho aqui, o cara não quer nem saber. O cara já vai mandar, olha, pega lá, entrega lá, porque ele morreu, os caras têm que entregar outro lá. Pega o lanche que tá lá. Vê se o lanche estiver bom, a gente aproveita o mesmo lanche. Johnny, quando o empregador, você já deve ter pego um caso, claro, que ele tem razão. Quando você acha que o empregador, onde o empregador, ele tem razão quando ele cumpre as leis da forma que tem muita gente também que é bem picareta, né? Assim, você paga, você pode, a pessoa vai lá e processa ainda. Mas você tem que pensar isso numa minoria. Eu vou te falar existe. pela estatística. Claro que existe em tudo, mas é uma minoria. Vamos pensar, por exemplo, quando você fala para mim, um tema que você tinha colocado, nós tínhamos conversado essa semana, a gente estava trocando uma ideia informal, e você fala uma coisa importante. A lei trabalhista funciona? Então. Não. Por quê? Por quê? Você tem 4 mil, eu não sei o número exato, mas você tem 4 mil, 5 mil reclamações distribuídas mensalmente na Justiça do Trabalho. É entupida a Justiça do Trabalho, os caras não contam. Então não funciona, desculpa. Tá aí o ponto. Lembra que eu te falei agora há pouco? Olha, uma coisa é a gente ter opinião, outra coisa são fatos. Isso é fato. Esse fato não gera opinião. Eu não posso dar opinião se não funciona. 4 mil? A base disso, mais ou menos? É muito, né? Isso a Cleide passou pra mim mais ou menos um número nesse sentido. É muito. Ou seja... É muito. Então você acha que funciona? Se ela funcionar, seria... Só que as pessoas acham assim, funciona porque eu tô processando. E é o oposto, né? Se tem muito caso, é porque não tá funcionando.
Você entende isso? Entendi. Você Essa acha é a questão. Esse é o termômetro que você precisa daquela pergunta sua. Assim, Johnny, eu acho que a gente tem... Mas assim, por exemplo, hoje, eu acho que nem entra mais em tanto na parte trabalhista. Eu acho que a carga tributária tá um pouco alta, você não acha? Ou não? Acho. Você acha que daí tem? Não, acho, não, mas isso porque aí sempre também foi. quebra uma empresa. Mas isso sempre houve. Mas você concorda? Eu concordo plenamente. Eu concordo Eu plenamente. acho que as pessoas estão confundindo a lei trabalhista com a tributação. Eu acho que se a tributação não fosse tão alta, eu acho que... Veja, é muito mais difícil você mexer nessa tributação, por exemplo, ICMS e IPI, que as empresas têm que pagar sobre esses produtos industrializados. É muito mais difícil você mexer nisso do que no que o governo fez. O governo conseguiu agora, na semana passada, isentar uma série de alimentos. A carne, né, inclusive? Principalmente a carne, feijão, arroz, o alimento básico, conseguiu isentar de impostos. Pô, isso é uma grandiosidade. Isso Porque vai cair a cesta básica, isso é de um tamanho muito grande. As pessoas têm que olhar isso daí. Né? A pessoa tem que ter esse alimento primário. Que vai cair, quando a né? gente fala de justiça, que a gente conversava lá atrás, eu estava até conversando com os meninos aqui fora. Sabe, cara, você tem que ter o básico, pelo menos. Você tem que ter um filho que chega pra você e quer se alimentar e você poder alimentar esse filho. Isso é muito importante. E assim, Johnny, Isso é muito importante. a carne cara. vermelha, ultimamente, há muitos anos, mas ultimamente você tá difícil. Cair nessa tributação da carne vermelha, a carne em geral, as pessoas vão voltar a comer. Você porque, precisa, assim, mas a gente precisa ter boa vontade também dos empresários. Exceto. Você precisa ter boa vontade lá dos caras lá da Friboi, dos irmãos Batistas lá, que são os caras que fornecem a carne pra nós. Tudo tem que ser... Mas eles não serão obrigados a reduzir o imposto? São obrigados. Então vai acabar caindo Eles são o preço. obrigados. Sim, mas aí ele pode criar alguma situação pra aumentar a carne. Ele vai falar que teve uma geada, ele vai falar que o Rio Grande do Sul tá na enchente, ele vai falar que teve uma... Por isso que a elite é o grande problema desse país. Isso não pense. Aliás, infelizmente, dependendo do ponto de vista que você olhar, eu me encaixo nessa elite. Dependendo do ponto de vista que você olhar. Sim. Mas ela é o grande problema que nós temos. Brasil. É o grande problema que nós O que temos. matou o Brasil foi essa elite, sempre. Essa elite que assim escravizou. Aí eu falo, devemos trazer essa narrativa de antes pra cá. A elite continua igual. Essa elite que eu digo assim, Johnny, é uma elite que não se preocupa. Você se considera uma elite, mas você tem o lado cultural. Uma pessoa, a elite na Europa, são pessoas cultas. Quando eu digo cultas, as pessoas acham que é ficar lendo 10 mil livros. Não. Letradas, tudo mais. A elite brasileira é poder aquisitivo. E assim, e aí eu falo, você se sobrar. Mas, sim, Johnny, sim, sempre foi assim. Fala pra mim, traz uma narrativa que o patrão tentar. Você acha importante regulamentar Uber 99, Netflix? Você acha importante essa regulamentar? Eu queria fazer essa pergunta. Você já chegou agora? É por isso, Altair. É por isso que eu tô te falando. Depende do ponto de vista que a gente tá olhando. Se você olhar para mim, você vai... De repente você fala assim para mim, olha, sabe por quê? Porque se tiver que ter vínculo empregatício entre o motorista do aplicativo e a Uber não vai mais contratar, ela vai fechar, ela não vai aguentar, porque as cargas vão... É isso. Então, só que se a gente partir desse princípio, a gente não sai do lugar. A gente vive naquela coisa lá do começo, lá da metade do século XX. Sim. Que você tem aqueles empregados lá que você faz o que quer com eles sem direito. Isso é uma chantagem muito grande, isso é uma coisa... E quem tem que encontrar a saída disso é o governo e os empresários. Mas eu acho que tem que ser regulamentado sim. Você imagina o cara do Uber, por exemplo, ele sai aqui agora, ele sofre um acidente, ele é assassinado, acontece algo que a gente vê um monte de... Lado... A gente vê um monte de crime. Às vezes, coitados, aí pega alguém meia-noite aí, sofre crime, uma série de coisas, e nada. Eu voltando ao cara da motocicleta, o cara que vai entregar o lanche ali, quer dizer, o cara sofre um acidente, nada a família do cara, nenhum auxílio funeral o cara vai ter, nem vai ter. Então eu Qual acho... Qual o problema aí que você acha, então? Porque assim, você está falando um ponto, justiça tem que regularizar, porque a pessoa precisa regulamentar, para a pessoa poder ter os direitos dela, porque no caso, auxílio funerário, né? Então você acha que o problema está assim... Aí a gente volta pro ponto do tributo que tá alto, que por isso que fala que quebra as empresas e não a lei trabalhista em si. Você acha que é isso? Acho. As pessoas confundem. Não, né? eu acho sim. Você não acha que Mas uma coisa, ela não pode eliminar a outra. Ou você vai optar pelo inseto ou pelo inseticida. Sim. Ou você vai optar pelo inseto ou inseticida. Não é destruindo o trabalhador que você vai conseguir fazer essa geração de emprego, porque isso na verdade é emprego informal.
Os caras colocaram na cabeça deles há 2, 3 anos atrás que se você fazer a sua coisinha, você for vender alguma coisa na rua tal, você é empreendedor. Você não é empreendedor, Empreendedor cara. é outra coisa, totalmente diferente. É totalmente diferente. Isso eu concordo. Então tem que haver, realmente, tem que ter uma mesa, tem que sentar. Só que eu acho muito difícil. Qual a propaganda barata que venderam, que você acha? Essa daí, do empreendedorismo, que teve ali a carteira verde e amarela, não teve? Eu acho que essa coisa de... esse Era sonho isso, do trabalhador, essa coisa da utopia. Ter uma empresa. Né? Você acha que eu tô confundindo essa pessoa com um empresário que paga a minha dinheiro? Você acha que é medalha? Porque eu tô pensando nessa pessoa que tá aí achando que é empreendedor e não é porca nenhuma. Totalmente. Aí ela se quebra mesmo. Tanto é que eu tenho um posicionamento, cara, eu dou risada porque ele é extremamente radical. Vamos lá. Ele é polêmico. Opa. Mas eu acho o seguinte. Eu gosto. Na minha opinião. O cara da classe A, o paulistano da classe A, Sim. que mora, eu não vou colocar bairro aqui e tal, mas você entendeu o que eu quis dizer? Esse cara não pode pagar a mesma alíquota de IPTU do que o cara que mora no extremo leste da cidade. E paga o mesmo, né? Ele paga o mesmo, ele não pode. Então você acha que a justiça tá aí? A injustiça tá aí, né? Claro, a taxação dos ricos. Tem que ser taxado. Mas todo mundo reclama, né? Fala, não pode. Sempre quando você mexe nessas coisas, você tem que distribuir de uma maneira igual. Cara, o bolo não aumenta mais, não dá pra você imprimir dinheiro. Você não vai imprimir dinheiro. Agora, Brasil. O bolo é igual. Agora, segundo pesquisa, claro, tudo isso que eu tô falando é dentro do que a Você gente... não é contra o taxar. Você acha que precisa de cotas de valores... Os ricos pagam mais, mas não óbvio. deixar de taxar. Não, claro que não. Claro que não, mas isso que eu tô falando, essa ideia que eu tô falando aqui, ela é utópica até pro Brasil, mas isso daí, os grandes países europeus, por exemplo, eles já aplicam isso há muito tempo. Sim. Existe isso daí. Tem pessoas que são isentas de impostos. Agora teve uma lei, eu acho que na Áustria, que os avós, eles recebem uma ajuda do governo para cuidar dos netos, para os pais ir trabalhar. Olha. Os avós... E o Brasil não tem condições de dinheiro? Temos. Cara, o Brasil tem condição de tudo. Você gosta do Brasil, Johnny? Puta, eu adoro o Brasil. Adoro. Eu amo meu país. Eu adoro o Brasil. Eu fiz uma viagem internacional agora, conheci alguns países que eu não tinha ido. Não dá saudade do Brasil? Cara, cara, isso aqui é maravilhoso. Temos dinheiro, não temos? Muito. A gente tem tudo. Tem. A gente tem tudo. Uma potência, né? O Brasil é uma potência. Sim. O problema todo do Brasil, na minha opinião, é uma classe política extremamente egocêntrica. Total. Uma classe política que só se preocupa com a vida deles, a vida não só dentro de casa, mas a vida dos iguais. Sim. Então, quer dizer, vai saindo um, vai entrando outro, vai sair um, vai entrando outro. Quer dizer, então é uma coisa muito difícil. Sim. Você veja que o que se gasta no Brasil, o PIB do Brasil, eu não tenho certeza muito desses números depois, mas é coisa em torno de 3% do PIB que você gasta só com pagamento para manter o Poder Judiciário no Brasil. O Poder Judiciário é com o Ministério Público, todas as coisas que no envolto dele. Isso é um absurdo. Devia ser muito menos. 3%, você tem ideia de um país bilionário como o nosso? O Brasil hoje... Trilionário, né? O Brasil hoje é a 10ª, tá caminhando, né, para a nona, o ano que vem já vai ser a 9ª economia do mundo. 3% é dinheiro, né? Você tem ideia? Isso daí para quê? Para manter essas estruturas. E não é só o Poder Judiciário. Você imagina um Congresso Nacional ali para você manter. Você imagina o ralo de dinheiro que são nas prefeituras. Entendeu? E o que me deixa indignado nesse tempo todo, Altair, é uma coisa interessante. Aliás, eu estava conversando lá fora com os meninos. O que me deixa indignado é o seguinte. O povo brasileiro, ele não tem uma coisa muito importante, cara, que é a união de classe. Não, né? Não. Porque se nós tivéssemos união de classe, a gente não estava vendo isso daí. Você veja 2 temas polêmicos que surgiram ultimamente aí. Primeiro, teve uma ideia de privatizar praias. Por uma elite. Eu queria entender. Privatizar praias. Você sabe disso daí ou não? Privatizar praia, sim, numa determinada. Grosso modo. Não que eles fossem se apropriar daquela região. Eu poderia continuar usando.
mas mediante taxas, mediante uma série de condições, ela deixa de ser pública. Tem muita gente da classe baixa ali falou, seria bom para ficar melhorzinho as praias, para cuidar. Quer dizer, então a gente falta esse entendimento. E esse mesmo cara, ele é contra o quê? Não estou defendendo, tá? Pode falar. Só vou te falar o que ele é contra. Ele é contra uma terra improdutiva lá em Ribeirão Preto, que está lá sem ninguém usar para nada, um latifúndio gigante. Ele é contra uma família ir lá e entrar naquela terra e produzir. Não estou falando do MST, não. Estou falando de todos chegar e produzir. Ele é contra. Ele acha que é uma invasão de propriedade, uma série de coisas. Mas o cara fechar a praia, ele acha legal. Saiu o projeto aqui na Câmara Municipal de São Paulo, esses dias, que você ia multar quem desse comida para morador de rua. Mas por quê? Porque falou que o governo já tinha, parece que alguma coisa que o governo já tinha regulado essas coisas, que tinha todo um critério, tem entidades credenciadas e tal, então eu não posso chegar lá. Cadê? Então, quer dizer, e essas pautas às vezes é abraçada pela população brasileira. Mas sabe Então o por quê? problema é muito grande. Quando eu digo, você tem que tomar muito cuidado, não é com a pessoa culta. É a senhorinha que tá no ônibus olhando o celular, que ela segue uma massa. Sim. Ela segue uma massa, e aí... taxar praia é legal. Então legal. Sim. Entendeu? Só que aí entra também assim, eu acho que é muito complicado falar disso hoje, porque às vezes algumas cortinas de fumaça aí, você não acha assim, pra alguns outros assuntos? Não sei, Johnny. Por exemplo? Eu vou te falar uma coisa, por exemplo, eu sou uma pessoa que não defendo nem a esquerda, nem tem coisas da esquerda que eu acho máximo e tem coisas que eu acho máximo. Você ainda continua da esquerda? Não sei. Pode falar, Johnny. Você é de alguma coisa. Eu acho que só existe... Nós somos seres políticos. Sim. Mas Então deixa eu te falar uma coisa. Pode falar, meu amigo. Que é uma coisa que não é pra você, talvez nem responder agora, mas pra você pensar ao longo da sua existência. Valdo. Só existe dois tipos de seres políticos. O excludente e o inclusivo. Sim. Se você é inclusivo, você é um cara de esquerda. Ainda que você não saiba. Se você é um cara excludente, você é um cara de direita, ainda que você não sabe. Johnny? É só você olhar. Qual que é a principal pauta da esquerda? Vamos lá? Direitos sociais. Veja bem, eu não estou aqui defendendo, dizendo que se faça. Estou falando as pautas que nós temos. São direitos sociais. É contra o veneno do agrotóxico. Sim. Né? Ela é a favor... ela é contra as armas. Ela é contra... as agressões que a mulher sofre. Tanto é que a Lei Maria da Penha, ela nasce num momento muito importante lá do governo de esquerda, né? Que hoje ela livra um monte de gente aí nesse sentido. A pauta da esquerda ainda hoje é proteger quem? As minorias. Pessoas da periferia, homossexuais, Sim. pessoas de etnias diferentes, seja ela qual for. Sim. Né? A pauta da esquerda ainda é incluir essas pessoas dentro de um projeto. Quando você tem um projeto de Bolsa Família, aqui eu não estou nem discutindo se é certo ou não. Tem gente que vai achar, isso é coisa de vagabundo. Não é a minha opinião, mas enfim. Cada um vai pensar o que quiser. E qual que é a pauta da direita? Qual que é a pauta da direita? Lutar contra a esquerda. Eles não tem pauta, então. Ele lutar contra a esquerda, ele lutar contra essas pautas da esquerda. Por que esse padre... Como que é o nome do padre? O Lancelotti. Por que o Lancelotti ele toma porrada o tempo todo? Porque o cara dá comida pros caras. Porque o cara chega quando a prefeitura coloca aqueles obstáculos para as pessoas não dormir embaixo da ponte, ele pega os caras lá com uma marreta lá e vai destruir. Porque você não tem como resolver isso agora. O problema do Brasil, ele vai se estender de curto, médio e longo prazo, não é? Sim. Principalmente educação. Sim. Pô, você é educador, você é um cara fascinante disso aí, você fala línguas, você tem uma cabeça aberta, você é um cara... E você entende o que eu quero dizer. Que você não vai resolver o problema do Brasil assim, de uma hora para outra. Mas o problema do cara que tá sem comer dentro de casa, do cara que não tem a passagem de ônibus, você vai resolver. Agora, você acha que tem gente... Aí eu vou chegar numa pergunta. Tanto de um lado quanto do outro, tem gente ruim também, assim, que tá aproveitando dessa situação? Totalmente. E o que você fala de respeito dessas pessoas? Não, totalmente. Cara, isso daí, se você pegar pessoas... Você vê gente da esquerda falando, esse cara de picaretas? Muitas. Você não apoiaria? Não, as pessoas públicas que vivem assim, a história, cara, é implacável com elas. Uma hora vai. É implacável, não adianta.
Não adianta, né? Sim. As pessoas que armaram, né, esse termo já não é meu, esse termo é da própria ex-presidente Dilma, o golpe parlamentar de 2016, que muita gente não concorda que foi um golpe parlamentar. Mas eu estou em estudo ainda. você está em estudo. Eu também porque não tenho. Você começa a analisar, fala, se a gente começar a ver, a República foi um golpe. Sim, a República foi um golpe. Então, quando ela falava, esse termo é dela, esse termo não é meu, que ela falava do golpe parlamentar, ela falava das consequências que a gente ia ter, foi de muita gente que ela considerava pessoas aliadas, pessoas de esquerda, pessoas que tomavam... Traíram. Exatamente. Então não dá pra você ter essa coisa que você tá me falando aí de pessoas santas de um lado e pessoas que não prestam. Não. A pauta da direita, tem muita pauta da direita, boa. Não, fala uma. Consegue alguma? Consigo, por exemplo, a pauta do aborto indiscriminado. Eu sou contra o aborto indiscriminado. Eu acho uma pauta... Não. Cara, não que os caras agora eles estavam querendo eles estavam querendo criminalizar a vítima. Acha? Eles estavam criminalizando a vítima agora. Isso. Uma coisa é extrema direita, outra coisa é a direita. A pauta da direita, ela tem algumas coisas interessantes. Sim. Você tem que pensar. Essa é a pauta, essa é a coisa que veio pra mim agora, que eu acho, por exemplo, que tem que se pensar. Agora, você não pode criminalizar a vítima igual os caras queriam. Os caras não podem criminalizar quem tá dando comida na rua pros caras. Sim. Entendeu? E assim, a causa da direita em relação a essa liberação total das drogas, eu me identifico com algumas causas da direita também, de ter alguma, sabe, de regular isso, de ter algum limite, uma série de coisas, porque a gente sabe o mal que faz. Quando você fala também, da esquerda, eu venho na cabeça assim, o jeito que você está falando, a pauta real, a esquerda, ela é funcionada dessa maneira. Eu vejo muita gente aproveitando e transformando. A esquerda está sendo vendida por muitos, Johnny. Por muitos. E se eu estiver errado, me corrija, que você é o cara especialista nisso. Que é oba-oba, é tudo liberado. Eu vejo gente vendendo essa imagem e acaba passando real. Quem manda até a esquerda. E a direita, por exemplo, aquele puritanismo da direita me irrita profundamente. Eu vou falar, porque ninguém é tão puro. E aqueles deputados falando, é tudo safado. E tem muita hipocrisia. Falei, né? Tudo safado. Aí você fala assim, eu acho que eu queria dizer assim pra você. A maneira que você falou da pauta da direita e da esquerda, eu achei legal. O que mata são os hipócritas que estão dentro. Mas é assim, mas isso eu acho que em toda a sociedade é assim. A hora que se você tiver um grupo muito grande, você vai ter hipocrisia, você vai ter pessoas que você acha que tá jogando você lida, você gosta. Contra. Você fica mal. Você tem cara de ficar mal, Johnny. Você aprendeu a lidar? A gente vai envelhecendo, o tempo vai passando e você vai se adaptando a certas coisas. Sim. Eu, quando era um moleque, era mais jovem, eu tinha, assim, eu era um cara extremamente... eu era colérico, era muito colérico, era um cara que tinha um posicionamento muito forte. Hoje você começa a pensar realmente o que vale a pena, o que não vale a pena. Sim. Sabe, às vezes uma distância, às vezes tchau, vale muito mais. Tipo, perca o tempo. Não dá pra você encher um copo cheio. Não. Quando o copo tá cheio, não adianta você querer fazer mais nada. Não dá, cara. O copo do cara tá cheio. Eu tava saudade das nossas conversas, sabia? Isso do podcast. Não, as nossas conversas, na verdade, quando elas terminaram lá nos cursos de inglês, ela tá continuando agora. O meu pensamento, claro, a gente muda, a gente flexibiliza algumas coisas. Claro, mas a nossa Por exemplo, ideia... Você lembra que eu era totalmente contra a esquerda? Assim, eu falo, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu gosto então, eu acho. E aí, e nesse caso... Eu posso falar você... Você não fica chateado? Eu vou falar uma coisa que você vai parar pra pensar o que eu via naquela época. Eu falava pro Altair. O Altair, eu não sabia da sua vida muito, mas o Altair não é um cara rico, um cara milionário. O Altair é filho de nordestino. Sim. O Altair é homossexual. Sim. E o mais importante, essas três coisas aí não qualificam, mas o mais importante, o Altair é professor. Sim. Como que um cara desse... apoia o João Dória. Que foi naquela época, foi na época que... Ainda bem que a gente muda, né, cara? Ainda bem que muda. Então veja bem. Aliás, se você quiser editar isso daqui, depois você pode editar. Põe. Mas eu apoiava. Eu chegava e falava, cara, você tem um Fernando Haddad. Ai, não gosto dele. Não importa. Legal, mas dentro disso você tem um cara como o João Dória. Pô, e o cara com essas características, principalmente de professor. Ele tá registrando o momento. Principalmente um cara intelectual, um cara que tem uma visão. Então, eu mudei. Então, não é questão de mudou. O que eu falava naquela época? Só uma coisinha. Lembra do Aécio? Só pra terminar. Nem me fala. Eu votei no Aécio. Eu sei disso.
Eu sei disso. Naquela época do AES, inclusive, eu tava um dia pegando a minha filha na escola, porque a minha filha estudava lá no colégio de elite lá. Sim. Hoje ela é médica, mas ela é médica justamente porque ela conseguiu estudar nesses colégios de elite. E você pôde proporcionar, né? Eu pude proporcionar, eu falo pra ela hoje, não se acha que isso daqui é meritocracia, que não é, não. Claro, eu não tiro a força de vontade dela, eu não tiro o estudo dela, não. Mas isso não é meritocracia, isso tinha que ser acessível a todas as pessoas, as meninas da sua idade. Ela foi médica com 23 anos. Olha que lindo. Só que o pai, né? Abaixo de Deus, que nem dizia minha avó, o pai tava por trás ali, tava todo mundo ali, proporcionando isso pra ela. Então não é meritocracia. E nessa menina eu falei um dia, cara, você acredita que o Altair, ele votou no Aécio? Então, o que ela falou pra mim na altura da vida lá? Ela falou pra mim, poxa, pai, então a gente tá... Eu não vou usar a palavra que ela falou aqui. Porque... Tá F. Tá F? Tá, por quê? Porque se um cara como o Altair, ele tem esse posicionamento, como que é... Então, você vê que o problema, ele é agora me explica. Hoje a minha vida... Eu falo assim... E é legal você falar isso, porque eu não tenho que ter vergonha de falar. Porque assim, Johnny, você mostra que a gente tem que evoluir. A gente tem que melhorar. Por exemplo, eu não votaria hoje nunca mais uma pessoa dessa. Por exemplo... Deixa eu fazer uma meia-culpa aqui, pra você se sentir bem. Mas eu não tô mal. Não, mas pra você se sentir muito bem. Pode falar. Em 89 eu votei no Collor. No primeiro turno. Mentira. Eu votei no Collor, mesmo já tendo esse posicionamento. Por quê? Eu tava tão revoltado. Era o Lula junto? Era o Lula junto. Eu voto no Lula depois do segundo turno. Aí, ainda bem que foram 15 dias pra cabeça entrar no lugar. Aí no segundo turno eu falei, que besteira. Mas no primeiro turno eu votei no Collor. Por quê? Porque eu via aqueles caras lá, Maluf, Covas, caras que eu não gostava, então, uma série de coisas. E o que eu achava? Eu tinha muito medo daqueles caras continuar no governo e eu não tava achando que o Lula tinha força. Você entende? Eu votei no cara que podia trazer uma coisa importante, porque ele era um cara desconhecido, não era? Sim. Ele era desconhecido, você não sabia nada. Sim. Ele era um cara que lutava contra a corrupção, é um cara com austeridade, que queria trazer progresso ao Brasil. Aquilo me cativou. E hoje, então, para dividir essa meia-culpa com você... Agora, me defina, pra gente continuar, tem ainda perguntas, ainda vai entrar para outro tema. Me defina hoje. Eu não consigo me falar, eu sou da esquerda, não consigo falar, sou da direita. Eu tenho coisas que eu gosto nos dois. Como você me definiria? Você é um cara com o pé na direita ainda. Então. Porque nesse sentido... eu não gosto de porque certas nesse sentido, voltas, nesse sentido, eu vou falar um pouquinho do nosso time, o Corinthians. Ou você ama o Corinthians, ou você odeia o Corinthians. Não amo. Não, o Corinthians não tem jeito. Não tem jeito. Você nunca vai encontrar um cara de outro time que vai chegar aqui e vai falar assim, cara, olha, eu sou São Paulino, ou santista, ou flamenguista, pô, mas eu gosto do Corinthians. Você não vai achar. A esquerda é a mesma coisa, cara. A esquerda, ela não fica com essa coisa muito em cima do muro, porque não dá pra ficar em cima do muro. Mas gostar de umas coisas é ser em cima do muro? Não, concordo que não. Talvez eu use um termo muito forte em cima do muro. Pauta da direita. Essa do aborto. Eu adotei 3 filhos, Johnny. Eu queria o aborto descancarado, porque eu acho que no Brasil falta um pouco de... Ia ser assim, a torta direita. É que você é um caso à parte. Veja bem, não dá pra analisar a sua figura em relação à sociedade brasileira, porque você tem todas as características de um cara de esquerda. Todas. Eu não. Você tem todas as características. Pô, eu acho você um cara. Acha? Eu acho você um cara justo. É? Cara, eu acho você um cara. Eu acho você um cara inteligente. Acho você um cara humano. Eu acho que você tem um senso de humanidade. Aí você vai falar pra mim, pô, quer dizer que os caras de direita não tem? Não estou falando isso, sim, que não tenha. Mas eu tô falando que você soma uma série de coisas que. Mas sabe o que acontece, Johnny? Eu tô um pouco chateado. Vou te explicar. Porque assim, as pessoas, a esquerda. A ideia que está sendo vendida hoje, como eu te falei, não é essa esquerda. Você está trazendo uma narrativa de uma ideologia importantíssima. Mas, por exemplo, hoje é tudo liberado, você não pode falar nada, você não pode abrir a boca, você recebe um processo. As pessoas estão virando discursos de ódio. Johnny, mas hoje... o discurso de ódio vem da direita. Não, eu vou te falar uma coisa. Vem da direita. Hoje eu vejo gente da esquerda dizer, acabando com os heterossexuais. Ser hétero tá virando crime pra muitos. Essa é a esquerda de hoje que tá sendo vendida, Johnny. Você sempre vai ter, pessoas com uma cultura um pouco menor, pessoas com entendimento muito raso. Isso você vai ter. Mas você não pode se espelhar nisso. Você é um historiador, professor. Sabe quem que você... Você tem que ser... vamos pegar 2 caras. Vamos pegar 2 caras que você tem que ler. São 2 caras de esquerda aí que transformaram o Brasil. Quem? Anísio Teixeira. Eu vou ler. O Anísio Teixeira, que foi o primeiro grande educador do Brasil. Sim. Então, quando ele chega lá nessa época do Estado Novo, o que o Anísio Teixeira faz? Ele é o primeiro cara que vê. Então, o que acontece? Você formava aquela criança só para ela saber o básico. Que era o quê? Ler e escrever. E uma continha. E uma continha.
O Anísio Teixeira não. Ele é o primeiro cara educador que ele estende essa coisa do ensino prévio até a universidade. Sim. E ele foi combatido por isso. Sim. Ele foi muito combatido por isso. Tanto é que a morte dele foi uma coisa... Até hoje ninguém consegue entender. Acharam ele no fosso de um elevador. Absurdo, e ninguém sabe se ele... Jogou, caiu. O que aconteceu? Aí você tem um cara depois... Quem é? Gigante. Pra mim, o maior da raça... Chamado Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro... Aliás, o Darcy Ribeiro, ó... O Darcy Ribeiro lutou tanto, cara... O Darcy Ribeiro, ele lutou contra a ditadura militar, contra a elite carioca, principalmente, contra os exploradores de terra, quando ele fazia a coisa dos índios. E no final da vida dele, ele tem uma frase que eu acho sensacional. É claro que eu não posso nunca pegar essa frase pra mim, porque são coisas diferentes. Mas você pode... Que ele fala assim, olha... Ele fala, fracassei em tudo que me dispus a fazer. Tentei educar as crianças, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei construir um Estado justo, não consegui. Falou assim, aí ele termina concluindo assim, falou assim, mas são essas derrotas que me fazem as vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Sim. Eu acho assim, sensacional. Johnny, esses caras brilhantes, esses caras que lutam dessa forma, eles te trazem eu vejo uma coisa bonita em você. Você traz uma narrativa linda, que é realmente o que eu percebo hoje, infelizmente... Mas eu tenho muita ingenuidade também. Você vai falar, muita gente... Eu tenho ingenuidade. O que eu percebo hoje, Johnny, essas suas ideias são maravilhosas. Eu acho lindo. Eu acho que muita gente aproveita disso e hoje estão distorcendo muito desses valores. Povo da esquerda, povo da direita, estão distorcendo muito esses valores. Mas rede social, você quer dizer, né? Que é um tema gigantesco. Que a gente chama de... Vou até usar o termo que o pessoal fala, não sou eu, tá? Socialista de iPhone, que fala assim, que eu acho isso. Você não. Eu vejo você fala assim com paixão e realmente, Johnny, querer justiça social não pode vir de uma elite que era escravagista, você não pode dizer. Era ou é ainda? Então, de certa forma é. Você não acha que enquanto a gente está conversando aqui, agora, não tá tendo luta de classes por aí? Sempre. Enquanto a gente tá, os caras estão em guerra agora, nesse momento aqui, ó, nesse horário aqui, nesse sábado de manhã. Sim. A sociedade ainda tá em guerra. Sim. Entendeu? Você tem que escolher um lado. Sim. Por isso que quando eu falo pra você, geralmente a esquerda escolhe um lado. É claro que tem pessoas que não merecem estar ali, mas ela escolhe um lado porque você tem que escolher um lado. Não dá pra você ficar nessa coisa de ser mediador e ficar coisa em cima do muro. Não dá. Quer ver uma coisa, Johnny? Você fala de uma maneira que eu defendo, acho que a gente bate muito frente disso. Eu odeio o vitimismo. O que eu percebo em você? Não, vamos lutar pelas crianças. Esse acabou de falar, o Darcy. Mas não queria. Mas o que ele fez? Ele não se vitimizou, ele foi e tentou. Claro. O que eu vejo hoje é uma cultura do vitimismo, que muito vem da esquerda. Porque eu lutei, eu fui na primeira parada LGBT, na Paulista, que tinha 800 pessoas que olhavam pro Leão Lobo e falavam assim, olha que legal. Hoje é um desfile de gente pelada, que não tem função. Eu vejo muitas coisas, então assim, a causa dos negros... Tem muita gente que aproveita. Então, assim, você falando... Sim, eu concordo com você. Não, mas isso que você tá falando é fantástico, assim, porque dá até saudade de gente como você. Porque essas pessoas que deles ali... Obrigado, mas... Eu fui numa geração que lutei assim... Johnny, você me falou uma vez que estavam querendo essa... Aí que eu falei que eu direi, Johnny, estão querendo tirar o casamento homoafetivo. Daí você falou assim, eu não esqueço nunca, você falou pra mim na aula, relaxa, seu direito está adquirido. Só que dentro de mim falou assim, peraí, mas e os próximos? É que você fala que eu sou nesse ponto mais da esquerda, né, Johnny? Por isso porque que assim, porque eu pensei nos próximos. É por isso que a gente lutou, por uma democracia. A gente tava com a democracia muito ameaçada ultimamente. Tava. Ela estava muito ameaçada. Então a gente lutou para manter essa democracia justamente para não acontecer isso. Para as pessoas poderem ser iguais. Você falou para mim, direito adquirido. Eu pensei, não, legal. Eu pensei, e as próximas gerações? A única coisa que eu erro muito, eu falo muita besteira, eu às vezes tenho um pensamento. Mas tem coisa, por exemplo, o que eu gosto em mim. Eu sei que é horrível falar isso, né? Você falar o que você gosta em você. Mas eu sou aquele cara. Sabe, de classe média, de meia idade. Um cara que nunca usou
Nunca precisou, graças a Deus, né? E a família que eu tive, eu nunca precisei de nada do governo. Porque o cara que escuta falando, o cara acha que eu recebo todos esses benefícios do governo, que o governo... Não, cara, você é uma pessoa... É pra quem não precisa. Você tem parâmetros, economicamente falando, de uma pessoa da direita, de uma pessoa... de uma totalmente. elite, de uma elite. Totalmente. De uma pessoa da elite. Você Totalmente. Tem, financeiramente, você tem... Não, nem vou falar financeiramente, até porque financeiramente a gente vive num país tão é isso, com esses altos e baixos, que não dá pra você falar nesse sentido. Mas a minha trajetória é essa daí, sabe? Filho de empresário, pô, foi advogado cedo, eu me formei minha filha agora com 23 anos, eu paguei uma das faculdades mais caras do Brasil pra ela, sabe? Eu viajo, eu tenho uma série de coisas. Mas, cara, não adianta você ter tudo isso e você olhar pro lado lá e o cara não tem. Você tem que lutar. Você olha pra um geral, né? Ó, você tem que lutar. Sabe pra quem? Pra quem não teve condição de ler, de estudar. Isso eu faço. A gente tem que, se a gente não lutar por esses caras, quem que vai lutar, cara? Ninguém vai lutar. Fala de mim, Ninguém coisa que eu brigo. lutar. Existem vários tipos de escolas, e uma delas é a mercantilista. Quando coloca uma apostila, você tem que pagar por ela. E o pai quer o livro carimbado, assinado, é você traçar a pessoa como um robô. Esse ponto, eu adoro do Paulo Freire. Porque ele falava assim, porque, Johnny, a minha aula, o livro é a última coisa. Vamos interagir, vamos fazer, vamos educar, vamos trazer. Você já assistiu minha aula de inglês, você sabe. Isso eu sou muito Paulo Freire. Só que daí pega umas outras narrativas do pobre coitado, do Paulo Freire, e distorcem. Eu não gosto de gente que distorcem. Claro. Mas o povo da esquerda também distorce, Johnny. Não, desculpa, depois você vai me mostrar isso fora. Ó, aliás, essa frase que eu tinha falado pra você antes, ou você é excludente ou você é inclusivo, é do Paulo Freire. Sim. É do Paulo Freire. Sim. Então, quando pergunto pra ele a diferença de direita e esquerda, ele fala isso. Sim. Ou você é excludente, ou você exclui. Ou você exclui, quer dizer, existe uma raça privilegiada, existe uma raça que tem mais privilégios, e você coloca os outros pra fora. Era isso que ele falava. A raça inclusiva, ela não tem essa diferença. Porque a elite brasileira, ela é muito boa, por exemplo, para pegar, o cara pega a cesta básica e leva lá na comunidade. Eles são ótimos para fazer isso. Só que a hora que esse cara da comunidade se rebela? Não, se rebela não, porque ele ainda não se rebelou. Mas a hora, menos que isso, que ele vai namorar com a filha dele, que ele vai ter que entrar lá no hall do elevador e subir lá pra cobertura, opa! Aqui termina a minha questão social. A minha questão social terminou aqui no elevador. Sim. Entendeu? Então, até por um excesso de culpa, por um excesso de uma série de coisas que os caras têm, os caras fazem esses projetos sociais que, desculpa. Aí ele faz isso, ele se dorme bem. Ele achando... Mas, na verdade, ele não fez nada. Na verdade, ele não fez nada. Agora, por exemplo, o Paulo Freire falou assim, tem uma parte lá, mais ou menos assim, que como se fala, o oprimido se torna opressor. E eu percebo isso hoje muito nisso. Muito. Eu vejo hoje, voltando à lei trabalhista, até a ver. Vamos lá. Muito oprimido. Aliás, a gente saiu da lei trabalhista. Não, tem tudo a ver. Porque eu vou voltar, ainda tem mais um assunto pra falar com você ainda. O oprimido falar do opressor. Eu vejo hoje muita gente oprimida que tá virando opressor. Claro. Eu vejo. Claro, eu vejo também. E nisso eu incluo também tipos de empregados. Tem muita gente que entra com a vontade de ferrar, ou não. Eu não tô colocando essa coisa de ferrar, eu tô falando o seguinte. E você vai conhecer alguém aqui, O cara hoje... Um diálogo, né, Anderson, né? O cara vai colocar... O Anderson é da equipe, tá? O Anderson, então o que acontece? Ele coloca... Ele tá lá, ele nunca comprou um carrinho. Ele conseguiu agora comprar um carrinho, ele coloca lá. Aí ele tinha um salarinho lá, aumentaram um pouquinho. O vizinho dele já é inimigo, cara. Se o cara colocar um carro na porta dele ali, ele já vai fazer boletim de ocorrência, já quer brigar, porque ele já se acha um pouquinho superior àquele cara. Então, porque vai na cabeça, é o que ele tá falando, aquele oprimido, ele começa a se tornar opressor em todas as coisas. O cara vai no caixa do supermercado, ele é mal atendido, ele começa a xingar a moça do mercado. Mas não... Essa é a cultura brasileira. Você já foi pra fora, as pessoas... Sabia que as pessoas mais simples, eu achei, você não acha? Um europeu, por exemplo, depende do europeu, um sueco, eles são pessoas mais humanas do que o brasileiro tem mania de ostentação, Johnny. Johnny, só uma coisa, um minuto para entrar para a próxima, porque eu tenho que falar. A lei da empregada. Teve uma alteração das domésticas, né? Você pode explicar um pouquinho rapidinho? Você sabe o que é? Sei. E o que você acha assim que, pecaram? Pecaram, não dá hora extra para ela. Tá. E o que acertaram? Aí você vai falar, nada. Mas esse... Hã? E acertaram no quê? Acertaram em registrá-la?
ela passar a ter garantias constitucionais. Achou bom? Tudo. Óbvio. Excelente. Óbvio. Mas pecaram... Essa coisa da empregada, na verdade, quando a gente, né? Eu gosto até de usar o termo colaboradora, né? Porque, pô, empregada doméstica é um negócio... A gente volta para aquela época lá que a gente estava falando. Você vê o cara, quem limpa a casa, geralmente lá em países um pouco mais desenvolvidos, são as próprias pessoas. Eles arrumam o carro, eles trocam, trocam a torneira, ele vai fazer o que tem que fazer. Sim. Agora, no Brasil... O que você tinha no Brasil? Você pegava uma pessoa, você colocava lá para ganhar um salário mínimo, ela ficava 7 dias à sua disposição, fazendo uma série de coisas, e não era tratada ainda como uma pessoa da família. A partir de agora, tem legislação. A partir de agora, você tem que registrar em cartório, tem que fazer uma série de coisas. Você concorda com isso? Concordo. É de esquerda. Lembra que eu te falei? De quem que é essa proposta? Foi de quem? Essa proposta, você me pegou agora, mas eu acho que foi da Helena... da deputada. Não, eles todos votaram contra. Inclusive, todos os partidos de direita votaram contra. Sério? É sério, você pode pesquisar aí. Mas assim, todos ou a sua maioria. Pecaram e não dá hora extra. Você não acha? Mas a pessoa também não precisa ficar. Não. Dá um dinheiro a mais, né? Dá um dinheiro a mais. Dá um dinheiro a mais, você tá lá com aquele seu salarinho lá, aí você tem que ir embora às 6, e você vê que o pessoal vai ter uma janta, vai vir um pessoal de fora, e fala assim, pô, eu posso ficar até às 9? Você me paga um pouquinho mais? É justo. Aí pega essa pessoa, compra uma pizza pra família, né? Ô, Danilo, consegue colocar? Vamos falar um pouco de criminal. Eu sei que você é fera nisso. Eu trouxe uma reportagem, vamos falar disso. A gente tá falando bastante social. Juíza do Rio absolve policiais pela morte em jovem de baleado em operação. Magistrada reconheceu legítima defesa dos agentes, né? Aqui tá a fonte, né? Lá. Pode pôr outro, Danilo? Os policiais Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando Brito Meister, tenho que dizer os nomes, da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foram absolvidos, acusação de homicídio duplamente qualificado pela morte do jovem João Pedro Matos Pinto, o adolescente de 14 anos, na época que estava em casa, que eu assisti lá o negócio, foi atingido durante uma operação conjunta das polícias civil, federal e civil na comunidade de Salgueiro, que é linda, uma operação até legal, mas perigosa, em 2020. A decisão dela foi proferida pela juíza de direito Juliana Bessa Ferraz, um sobrenome aí, né? Da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, após concluir que os PMs agiram em legítima defesa. Julgou improcedente a acusação. Bom, minha pergunta pra você, certo? Essa aqui foi a notícia, certo? Primeiro, eu vi um relato que a casa do menino tinha piscina e tudo mais. Daí a mãe dele falou assim, então, porque eu tenho piscina, eu sou bandida? A gente entra muito naquilo. A casa dela lá tinha uma casa maravilhosa dentro de São Gonçalo, mas ela falou, não posso ter piscina. E eles acharam que era traficante. Então, e daí acontece, entrou. Tá, legítima defesa, pode ter sido traficante, mas o que esse menino que estava dentro de casa tem a ver? Vamos lá. Você fala pra mim rapidinho? A gente 5 minutos. 5 minutos. A gente vai falar, quer dizer, do ponto de vista ideológico, obrigado, eu não preciso nem te falar qual que é meu posicionamento. Não, mas até eu. Né? Porque se isso daqui... Que eu estudei esse caso. Porque se isso daqui fosse um menino branquinho, bonitinho lá em Ipanema, os caras estavam presos até hoje e ia ser julgado por homicídio. Mas isso é outra coisa. O Tribunal do Júri, ele só julga crimes dolosos contra a vida em sua forma consumada, em sua forma tentada. O Tribunal do Júri, ele é um procedimento bifásico. Por que bifásico? Ele tem 2 fases. A primeira fase é a fase de conhecimento, ou seja, a fase de conhecimento que você aqui vai... A juíza, que é a juíza monocrática, né? Que é a juíza togada, concursada, ou juiz... Né? No caso aqui, a juíza, ela vai dizer que houve a legítima defesa, tá? Aí é uma excludente de antijuricidade, você está absolvido. Não é uma absolvição, mas é como você entendesse uma absolvição nesse sentido. Você pode impronunciar. O que é impronunciar? Quando não há elementos de que aquela pessoa participou. Ou seja, não foi provado que foi esse cara que atirou. Quem atirou foi outro. Não sabe quem foram as pessoas. Você impronuncia ou você pronuncia. Quando você pronuncia, é que você admite a acusação dessa primeira fase do procedimento bifásico e você manda para a segunda fase, que é que vai ser julgado por quem? Pelo povo, pelo Conselho de... É o júri popular? É o júri popular. É o júri não popular. Não foi, né? Não. Então, esse processo aqui, não é que o júri popular, para ficar claro, ele absolveu. A juíza não admitiu a acusação. Ela tinha 3 opções. Né? Fazer isso ou segurar naquelas 2, em pronúncia, ou seja, não está reconhecendo, os policiais negaram. Ou legítima. Ou a legítima defesa.
Aí se você perguntar pra mim, qual o critério que ela usou pra legítima Isso que eu ia defesa? perguntar. Não dá pra saber. Isso é subjetivo. Porque quando você vai pra essa segunda fase, quando a gente atua na segunda fase do júri, ali é tudo escancarado. É 1h30 da acusação, 1h30 da defesa, são provas, são perícias. Aqui é um entendimento subjetivo da juíza, nesse caso, em relação aos depoimentos, às provas que ela colheu nessa primeira fase. Né? Mas O que o Ministério Público apresentou. Mas se nós olharmos, essa frase é interessante, ó, até para um leigo desatento. Sim. Um leigo desatento. Sim. Isso é um absurdo. Eu achei. Isso é um Não escárnio. sei, agora eu não sei se eu fiquei já chateado por ser um cidadão indignado, por ser pai, ou porque você tá achando que a justiça que falhou. Não, eu não tenho a mínima dúvida. Você como advogado, você acha que a justiça falhou? Totalmente. Então ela não foi justa. Ninguém toma... Como que um garoto de 14 anos toma um tiro pelas costas de 3 policiais preparados, 3 homens Então ela preparados? não é justa. No Brasil, então você pode dizer que a justiça nem sempre é justa. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Ah, interessante. Mas, João, Nem em lugar nenhum do mundo. você acha que A justiça é feita por homens, Mas você acha que a cara. lei brasileira é uma boa lei? É uma boa lei. Se você olhar ela... É uma boa lei. O que Embora acaba? Quem aplica? Embora tenha um excesso de recursos, tenha um excesso de legislação, de complementos, Brechas podemos usar? brechas que tem em todo lugar, mas é uma boa lei, sim. Você acha que se ela não tivesse tanta brecha, ou fosse não tão mal aplicada... Eu posso dizer que ela não foi... Ela é mal aplicada? Nesse caso? Em vários casos. Claro, No geral. claro. Você acha que a lei Nesse caso. No geral. A Mas lei brasileira é bem aplicada? Então, mas eu vou te falar onde a lei brasileira é boa. Por exemplo, nesse caso, você está indignado com essa situação, você e metade do Brasil. Vai entrar com recurso. Você tem direito Eu à posso como reforma. cidadão? Você tem direito a reformar essa decisão dela. Pode. Não, É direito. aliás, eu acho que tem boas possibilidades de ser reformada. Né? Eu não sei. Você acha que ela se queimou? Eu não sei aqui o Ministério Público, qual que foi o posicionamento dele, eu não sei se o Ministério Público corroborou, ou seja, se o Ministério Público pediu a absolvição sumária e ela simplesmente acatou o pedido do Ministério Público, né? Porque o Ministério Público, ele é o autor da lei, só o Ministério Público pode propor a lei. Ninguém pode propor uma ação penal que não seja o Ministério Público. Sim. Então ele propôs a lei, só que no meio do caminho ele olhou e entendeu e falou assim, olha, não, eu acho Mas o que você houve acha? absolvição sumária. Você acha assim, por exemplo, que ela também tá queimada? Não, Ela fez o trabalho dela. não, cara, infelizmente não tá queimado. Eu vou te dar um exemplo. A semana passada você não viu um desembargador do Paraná que ele disse que as mulheres estão correndo, coitado dos homens, as mulheres ficam correndo atrás de homem? Você viu isso? Sim. Absurdo. E agora ele pediu um afastamento, porque a lei orgânica da magistratura permite, ele pediu um afastamento só que ele continua recebendo bem Então, pra caramba. Então essas coisas... Agora, isso eu não concordo. Isso é injustiça social. Da esquerda. Isso é injustiça social que a gente tem que lutar sempre contra. Agora, por exemplo, você acha que essa juíza ela fez o papel dela? Ela olhou lá, fez o papel. Você acha que... Ela tem autoridade pra isso. Você acha que... Não, ela sabia da repercussão que ia dar. Ela sabia. Então ela foi Então, ela peitou. De repente, ela foi de uma integridade muito grande dentro do conceito dela. Exatamente. Ela falou, olha, independente, eu sei que vai ter uma repercussão negativa, mas eu entendo que foi a Agora, legítima aí defesa. você pode entrar um recurso e provar, opa, aí não foi aí, Não, foi deve assado. entrar, mas é o que eu tô te falando. Eu não sei se o Ministério Público... Como fica uma mãe dessa? O pai tá indignado. O pai, a frase dele, eu li que ele falou assim, olha, eu mataram meu filho 2 vezes. Sim. Você concorda? Claro. Pra mim assim. Claro. Vai confiar numa justiça? Isso é um absurdo. Eu, se fosse a família, sair do país. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não... Realmente é uma decisão que... A nossa mãe, que é o Brasil, que você deu as olha... costas pra um caso desse. Mas nós também, a gente não pode... Veja bem, aí a gente tá falando da coisa lá de uma periferia, de um cidadão. Sim. Mas também nós tivemos o caso daquele empresário lá, que mandaram buscar ele, que ele tá preso. Aquele Tiago alguma coisa, o cara que estuprou mulheres, que bateu, ele também tá preso. E o cara da alta elite, o cara rico, E tal, tá preso. Então ele tá preso. Então a gente tem que olhar também pra esses dois lados também, sabe? Claro que a gente quer uma justiça cega, Mas você acha uma que no justiça Brasil não geralmente funciona? Pelo menos é aplicada. mas eu acho Uns que 50%? eu acho que ela tem um lado. Ela tem um pouco de lado. Você acha assim que o mais fraco sofre mais com a lei brasileira? Você conhece um cara chamado Eduardo Galeano? Sim. Eduardo Galeano tem uma frase sensacional, cara, que ele fala assim: a justiça são como as serpentes, só mordem os pés descalços. Johnny, que pena que pode ficar, mas eu adoraria ficar mais. Que assuntos bons. Espero que você tenha gostado, Johnny.
Coloca ali seu telefone, pode ser que você coloca, porque Claro, assim... claro, Vou claro. colocar na descrição. Se alguém quiser procurar, porque... Claro. Bom, né? Vocês viram que é bom, né? Não é bom não. Não é bom, Agora, não. sabe o que eu achei Você é legal um cara desse de podcast aqui, que é legal? Vocês perceberam que há visões diferentes e em nenhum momento isso é uma briga? Por que a gente não pode ser assim? Claro, não, a gente tem que se respeitar. Eu acho assim, parar de falar com parente por causa de raiva, de política. Ah, não, é Aqui difícil. temos visões diferentes. É muito não sai uma difícil. briga, muito pelo contrário. Dá até gostinho de muito quero mais. difícil. Vamos copiar o exemplo? Não, e eu queria dizer também, Altair, antes de terminar, te agradecer novamente pelo Imagina, convite. o prazer foi meu. E dizer que eu saí bem mais enriquecido daqui. Eu também. Mesmo a gente tendo essas teses antagônicas, esses pensamentos divergentes, eu saio mais enriquecido. É legal. Foi Eu também muito saí. bom ouvir você. Por isso que eu gosto do podcast. Eu aprendi muitas coisas com você aqui hoje. Eu gosto do podcast. Johnny, E- seu telefone? Eu tô em Guarulhos lá, quem precisar, né? Eu faço trabalho também para a Defensoria Pública, né? Para a Defensoria Pública de Guarulhos, eu auxilio também nesse sentido, que são os advogados ativos para as pessoas que não podem suportar custos processuais. Busca de justiça. Mas lá é 2408-0452. E você tô- faz online também, né? Se for caso, um estado, se alguém quiser de outro estado. Claro, você a gente faz. Depois você vai ter aí, você vai colocar o Vou meu. colocar na descrição. Você colocar na descrição aí o meu endereço eletrônico aí, a gente tá aí, precisar de qualquer coisa. E, Johnny? E foi muito bom conversar Não, com você. é um prazer. Cara. E o E melhor do que isso foi te rever, fazer Não, tempo também que eu não. te via. O Johnny foi meu aluno, né? E assim, agradecer de novo por esse papo maravilhoso, por mais um episódio. O que a gente tira de conclusão desse episódio? Vamos curar a cegueira? Vamos curar. Posso ter minha opinião? Posso. Preciso brigar por causa disso? Não. Isso se chama democracia. E esse episódio foi o mais democrático possível. Então, agradeço de coração, um grande beijo e nos vemos no próximo. Tchau!